Salve, salve, gurizada. Mais uma aula aí. Hoje sobre aula equivalente à aula 2 e 3 desse cara aqui, essa de Queiroz, grande nome do real naturalismo. É importante a gente perceber, gente, que o Essa de Queiroz, praticamente ao longo dos 50 anos que viveu, ele participa de um período muito tribulado na Europa inteira. Sabemos o realismo oposta ao sentimentalismo, uma oposição ao romantismo, toda uma geração. Essa de Queiroz não era diferente. Muito frequentemente discutiu, debateu sobre essa estética nova trazida pelo real naturalismo e acaba sendo, em certos aspectos, o inaugurador de alguns aspectos do realismo em Portugal, tá certo? É o equivalente ao material que vocês têm nas aulas 2 e 3. A gente vai dar uma passada agora. Então, esse aspecto é um aspecto muito importante. Vamos falar do real naturalismo. Vamos conversar com vocês sobre a grande obra de um cara chamado Essa de Queiroz, que talvez tenha sido o grande autor realista desse momento em Portugal. É interessante a gente analisar as palavras do Essa de Queiroz. O realismo é a anatomia do caráter, a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para conhecermos, para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. O primeiro aspecto importante que eu queria chamar a atenção aí é para a palavrinha anatomia. Essa palavra anatomia, ela vem justamente da ciência. Era na época era uma palavra nova, uma inovação lexical, uma novidade vocabular. E o Essa de Queiroz vai fazer o uso dessa palavra justamente para resumir, para definir o real naturalismo em Portugal. Então se liga, cara, já na maneira como denomina o realismo, como define o real naturalismo, ele já faz uso de uma expressão que a gente diria do cientificismo. Ela relembrar vocês que a ciência vai andar lado a lado com os autores dessa geração. Muito frequentemente, gente, os autores da geração vão escrever romances como quem escreve aquele trabalho de conclusão de curso lá da graduação, a gente chama de TCC, na verdade é uma tese. Eu tenho que ter uma tese, né? Eu tenho que ter uma ideia sobre algumas coisas, sobre algum aspecto, sobre algum assunto, e defender essa tese com o meu texto. Pois bem, o Essa de Queiroz vai acabar fazendo justamente isso com alguns dos seus romances. Então já fica ligado uma importância fundamental na literatura do Essa de Queiroz, a importância da ciência. A ciência passa a ser, assim, a principal referência dos escritores. Não é à toa, por exemplo, gurizada, que o Essa de Queiroz vai ser um dos caras que valoriza o que aconteceu em Portugal em 1865. Uma série de jovens estudantes portugueses começam a questionar o romantismo em Portugal. E esses estudantes estudavam em Coimbra, eram os universitários de Coimbra. Aqui a gente pode ver o pessoal ali, ó, sabe? Essa gente era toda um grupo de universitários. Coimbra era, aquela época, um grande centro pensante de Portugal. O Essa não chegou a participar dessa questão, não chegou a formar ao lado dos realistas. Mas num segundo momento, 6 anos depois de 1865, o Essa de Queiroz vai fazer parte do grupo e começa a discutir, a debater a teoria realista através de diversas conferências em um cassino. A partir de 1871,
no Cassino de Lisboa, né? Lugar bom para fazer teoria da literatura, no Cassino. Mas o Essa de Queiroz vai participar com um grupo de grandes pensadores, grandes intelectuais, e inclusive apresenta uma conferência cujo nome é esse aqui, ó, O Realismo como Nova Expressão da Arte. O que esses caras estavam defendendo? Eles defendiam muito frequentemente a ideia de que o romantismo estava ultrapassado, que o romantismo deveria ceder espaço a uma nova forma, a uma nova expressão. E é isso que a gente vai ver aqui na nossa página 59 do nosso material, na apostila 5 bienal. O que a gente vai ver ali é o realismo, naturalismo em Portugal. Então, dois aspectos históricos fundamentais, a questão Coimbra, que é o início do realismo em Portugal, e também essas conferências do Cassino. Nas conferências do Cassino, o jovem Essa de Queiroz já vai ser um dos participantes, inclusive como um grande conferencista. Dito isso, se a gente voltar lá para aquela expressãozinha do Essa, o realismo é a anatomia do caráter. O que é anatomia, gurizada? Anatomia é a gente estudar com amplitude, muito detalhismo, né? Cada detalhe do organismo que vai ser estudado, ele é muito valorizado, ele é muito avaliado. Então, nesse sentido, quando o realista se propõe a fazer a anatomia do caráter, ele vai procurar revelar todos aqueles aspectos negados pelo movimento romântico. Que aspectos são esses, professor? Ó, lá no romantismo, o homem era um herói. Aqui no realismo, ele é um hipócrita, ele é falso, ele só se relaciona com as outras pessoas por interesses. E nesse contexto, o movimento do realismo é um movimento crítico. Ele vai mostrar como as autoridades se aproveitam dos cargos, ele vai mostrar como as pessoas só agem por interesses, ele vai mostrar que nem mesmo o amor, nem mesmo o casamento, nem mesmo a igreja, o clericalismo, nem mesmo a justiça pode ser considerada honesta e honrada. Então, por isso que diz o Essa de Queiroz, é a arte que nos a nossos próprios olhos para nos conhecermos, sabe? A ideia é que o ser humano seja avaliado de uma forma diferenciada depois do advento do realismo. E a gente tem então palavrinhas importantes: anatomia do caráter, uma palavrinha que vem da ciência, a crítica do homem, uma literatura muito crítica, e a ideia de hipocrisia social, a hipocrisia social que vai ser a tônica desse período do realismo, que no Brasil começou só em 1881, mas lá em Portugal já havia começado em 1865. Quer ver como é que o Essa de Queiroz vai fazer essa crítica? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa obra, que é a obra inicial do Essa de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. Ele escreve, fica em 1805, e é o primeiro romance realista português. Tinha outras obras, tinha poesia realista, muitos poetas realistas criticavam a realidade portuguesa, mas o Essa de Queiroz vai escrever o primeiro romance realista da literatura portuguesa, O Crime do Padre Amaro. Nesse sentido, é interessante a gente perceber que o Padre Amaro era um jovem de origem humilde, pobre, não tinha a melhor perspectiva na vida, sabia que seria um rapaz que iria viver muitas dificuldades por mais que trabalhasse. Caiu do céu lá uma internação dele num seminário, ele acabou indo, né, financiado por uma madrinha, acabou indo para o seminário e, formado padre, vai trabalhar em uma pequena cidadezinha interiorana, de Portugal, chamada Leiria, e lá naquela pequena cidade portuguesa, o Essa de Queiroz faz praticamente um apanhado, uma panorâmica da vida provinciana portuguesa. Essa vida provinciana levava muito em conta a palavra do padre da paróquia.
Notem aqui, gurizada, que a gente tem um caráter do anticlericalismo dessa de Queiroz, um aspecto que vai ser muito, muito marcante. O que, que acontece? Por que, que o texto é o crime do Padre Amaro? Porque lá em Leiria, o Padre Amaro acaba se envolvendo com uma jovenzinha, né? Essa jovem chamada Amélia, acaba tendo um filho com a Amélia, só que ele não pode assumir, não vai de jeito nenhum largar a batina para ficar com a jovem Amélia. No fim do romance, já vou dar um spoiler para vocês aí. Ah, não vou dar um spoiler para vocês aí não, mas tem um crime aí na história que é um crime interessante. Um filme com o Gabriel Garcia Bernal, aí é um filme moderno, ambientado no México atual, e é interessante o filme porque mostra bem claramente a ideia de que os crimes do clero, os crimes dos padres, das autoridades religiosas, ainda são bastante comuns. Tá? Então, o Essa de Queiroz, neste O Crime do Padre Amaro, ele critica aquelas pessoas que são pessoas mais humildes, mas nem por serem mais humildes são mais honestas que as outras. Tá? Ainda cabe ressaltar a ideia do anticlericalismo. Né, pessoal? O que é anticlericalismo? É a corrupção dos caras da igreja. Os membros da igreja aparecem aí pintados de uma forma bastante crítica, além de demonstrar como é hipócrita o povo interiorano, como esse povo interiorano atrasado, provinciano, também é hipócrita. Ah, por quê? Porque, na verdade, o Cônego diz, o Padre Amaro fica com a filha. E o Cônego Dias acaba tendo um caso, envolve-se com a mãe da Amélia. Então é o Essa de Queiroz falando assim, olha, isso aí não é nem para se surpreender, que em cidades, em regiões como o interior português, ou mesmo em regiões como as grandes cidades portuguesas, a ideia de base era justamente essa. Tá? Então, ele é um padre que se muda para o interior e acaba envolvendo-se com a garota, né? Uma menina com a qual ele acaba, de certa forma, confessa a menina e as confissões apimentadas, digamos, e a partir daí o Padre Amaro não consegue, né, respeitar o juramento celibato. Temos aí um exemplo de hipocrisia, de radicalismo, de crítica à igreja e assim por diante. Agora, queria que vocês prestassem atenção nesse videozinho que é um clássico do cinema português. Vamos dar uma olhadinha aqui acerca de outra obra muito importante, a segunda obra de Essa de Queiroz, O Primo Basílio. Aliás, é do Primo Basílio o texto que tem nos exercícios de sala, hein? Aqui cabe a gente falar um pouquinho. Vocês acabaram de ver aqui. Esse aqui é o Jorge, patriarca de uma família da pequena burguesia portuguesa, que é engenheiro, e esse Jorge, ele é casado com a Luísa, né? Jorge casado com a Luísa é um homem, o casamento deles é aquele casamento assim, né, consolidado, tranquilo e tal, sossegado. A Luísa vive para o marido, é uma, como vocês viram ali, personagem marcada por esse aspecto aqui, né, seria a classe média alta, gente. E aí, nesse contexto, Jorge é casado com a Luísa, romance O Primo Basílio, romance que tem como uma espécie de detalhe fundamental
outro personagem chamado Basílio, que é primo de Luísa. Tá? O primo de Luísa seria um sujeito como todo o herói romântico, muito bem vestido, muito bem apessoado, olha só o monóculo dele, olha só os trajes desse sujeito. Então, é um cara muito bem apessoado. Este romance do Eça de Queiroz é um romance no qual ele trata justamente de um adultério. Esse trechinho de filme que a gente viu aí é aí a apresentação das personagens. O Primo Basílio vai ser uma das grandes obras do, talvez assim, um grande clássico dessa, um muito famoso, e a ideia de base é essa daqui, né? A gente tem aí Juliana, mas a gente tem basicamente, que eu queria que vocês prestassem um triângulo amoroso entre Jorge, Luísa e Basílio. Esse triângulo amoroso, ele vai ser responsável pela grande temática do livro O Primo Basílio, segundo romance do Essa de o adultério. Lembrem-se, nesse momento ele está criticando uma das grandes questões da burguesia, que é a ideia do casamento, da fidelidade do casamento, e esse tipo de aspecto. Então é importante a gente salientar, temos aqui nesse romance um triângulo amoroso que envolve uma esposa adúltera, a Luísa, o seu marido, o Jorge, e a gente tem o primo Basílio, que inclusive é brasileiro, né? É uma piada do Eça de Queiroz, né? O Eça de Queiroz, inclusive, que tinha. O pai era brasileiro, tá, gente? O pai do Eça de Queiroz era um brasileiro da Gema. Escreve esse romance de forma a criticar o casamento, a instituição do casamento e colocar em pauta basicamente a ideia de que o casamento também era uma roubada, o casamento também era uma instituição extremamente hipócrita. Ah, pessoal, por que está ali o nome da Juliana? A Juliana vai reaparecer agora no exercício que vocês vão fazer de final de aula aí. Nesse exercício em classe aparece a Juliana. E ela é uma criada, ela é uma grande personagem do romance, porque no meio da trama ela descobre cartas adúlteras entre Luísa e o primo Basílio. E aí ela passa a chantagear a esposa, e a esposa tratava mal a Juliana, ignorava a Juliana, não queria nem saber da Juliana e tal. A esposa vê-se aí nas mãos da criada. Então é uma inversão de valores, é o essa falando, entre outras coisas, de como os criados muitas vezes são dados pelos patrões, mas no caso da Luísa, a Luísa acaba sofrendo. Lembrem-se desse detalhe do romance. Então, um romance que critica o casamento, como o realismo gostava de fazer, que critica a hipocrisia social, como o realismo gostava de fazer, e que mostra, de certa forma, que não há mocinhos. Nos romances românticos sempre tem o herói idealizado e tem o bandido, o vilão, né? O bem contra o mal. Mas no realismo não sobra para ninguém. É todo mundo do realismo é falcatrua e ninguém se salva, tá certo? O Essa então fez o romance O Crime do Padre Amaro para falar sobre as classes que eram as classes baixas, né? O pessoal mais pobre, do interiorano, o provinciano e tal, fez o Primo Basílio para falar daquelas classes que eram classes mais altas e da pequena burguesia. Mas ele também critica a alta burguesia portuguesa, usando para isso uma família tradicional, os Maia. Esse livro, Os Maias, completa uma espécie de trilogia no qual ele faz uma crítica, agora que já tinha falado do povo do interior, agora que já tinha falado da pequena burguesia, ele fala da alta burguesia portuguesa. Inclusive, o livro é um livro muito pesado, gente, porque tem uma cena que é uma cena de incesto. O irmão descobre que estava
se tornado amante da irmã e tal, sem saber que ela era irmã, óbvio, achava que fosse prima só e tal, o que também já é horrível, diga-se de passagem, mas o sujeito acaba descobrindo. Então, nesse romance aqui, o Essa de Queiroz fala que essa elite portuguesa, essa parte da elite portuguesa não tem jeito, vai viver a decadência de Portugal. E foi o que aconteceu mesmo, viu, gente? No século XX, Portugal entrou numa ditadura, sofreu muito, né? E foi durante um longo tempo, muito tempo mesmo, um país assim que estava muito, muito, muito atrás da, do desenvolvimento de Portugal. Tá? Por último, mas não menos importante, livrinho que a gente tem aí no nosso material também, A Cidade e as Serras. Eu queria já chamar a atenção, esse livro foi publicado depois que o Essa faleceu, em 1901, mas é um livro que parece que o Essa de Queiroz faz as pazes até mesmo com essa elite da qual ele fazia parte, tá? Escritor que fazia parte dessa elite. Ele coloca um personagem ali chamado Jacinto de Tormes. Esse Jacinto de Tormes, ele é aquele sujeito assim que princípio do século, o final do século XIX, princípio do século XX, ele admira demais o progresso da máquina a vapor, o progresso do telefone, o progresso da eletricidade, o progresso do cinema. E no começo do romance, inclusive, ele está onde? Ele está desterrado, ele está fora de Portugal, ele está morando em Paris, na França. Ele está morando lá. E lá na França, lá em Paris, ele está no auge da valorização da ciência, no auge da valorização desse progresso. Então ele está na cidade. Só que no final do romance ele volta para a sua vida no campo. Volta à Serra Portuguesa e lá na Serra Portuguesa ele começa a valorizar o meio rural, aquele ambiente que é um ambiente que antes ele tinha dito que era atrasado. O Essa de Queiroz, de certa forma, faz as pazes aí com essa obra A Cidade e as Serras e acaba realçando esse caráter aí. Tá? Então é importante a gente salientar que o Essa tem diversos romances, diversas obras que a gente tem de salientar, ligam-se ao real naturalismo português, a valorização da crítica social, a análise científica do homem. O homem é um mamífero, como todo e qualquer mamífero, reage à ideia de uma crítica à vida burguesa, à falência das instituições como a igreja, como a justiça, como o próprio casamento, como a família e assim por diante. E muito frequentemente ele usa uma arma que o próprio Machado de Assis também vai usar, a ironia, tá? Além disso, composição de personagens caricatas, que são personagens assim que representam, sabe? Sabe aquele cara assim que é, é meio metido a besta, fala difícil, é seu grande intelectual? Pois é uma caricatura, é um personagem que ele não se aprofunda, mas ele coloca, olha só, esse tipo de personagem aqui é muito comum aqui em Portugal, tá certo? Então é importante a gente realçar, gente, que o Essa de Queiroz aí, nas duas obras que a gente viu, o Primo Basílio, nas obras que a gente viu, né, e que aparecem ressaltados no nosso material duas obras, o Primo Basílio, é um romance de tese. Que romance de tese é esse? O romance de tese é o seguinte, ele tem a tese, ele defende a ideia, ele defende a opinião, o ponto de vista de que as mulheres educadas no romantismo, elas fatalmente vão ser frustradas e muito frequentemente vão acabar traindo os seus maridos por conta dessa frustração. Então é essa a tese, é esse o ponto de vista. E há um questionamento do casamento e a ideia também, a crítica a essa educação romântica que aquelas mocinhas recebiam naquele contexto ali. O determinismo é a ideia de que o ser humano como brasileiro, por exemplo, Basílio, ele está pouco se lixando. Ah, por quê? Porque no Brasil os valores são todos meio diluídos, são menos levados, muito pouco frequentemente são levados a sério, e aí nesse contexto é o brasileiro, ele é determinado pelo meio que ele nasce, ele já é um sujeito com uma tendência muito forte ao sensualismo, e é o que acontece, é o que leva o Primo Basílio a envolver-se com a mulher casada Luísa.
tá? Que é importante, né? A tendência naturalista também, se ela se manifesta no romance do Essa de Queiroz, gurizada, através das descrições de cenas de sexo, bem cruas, né? Bem, de certa forma, assim, marcantes para um romance português de 1878, um livro verdadeiramente escandaloso. O estilo do Essa de Queiroz é um estilo que, ao mesmo tempo que tem observações refinadas, inteligentíssimas, muito frequentemente tem esse vocabulário grosseiro até na hora que define, até na hora que demonstra como que o sexo é fundamental nessas personagens abordadas sobre esse aspecto naturalista. Já A Cidade e as Serras é um romance que tem no narrador testemunho José Fernandes, que é amigo do Jacinto. Ele não é o narrador e protagonista. Nota que o protagonista é o Jacinto Tormes, lá que a gente viu. Mas é importante a figura do José Fernandes, é o cara que testemunha essa mudança de ponto de vista do Jacinto Tormes, que vai de um cara que só valoriza o progresso para um cara que começa a reconhecer a riqueza também da vida rural. Notem que é importante a gente perceber que ao final do seu livro, o Essa de Queiroz coloca um cara que negava o campo, mas que acabou indo morar nas serras, tá certo? O que que isso significa? Significa que no começo ele negava o campo. Por quê, professor? Porque ele só valorizava a ciência. Depois ele passa a negar a ciência, passa a negar a cidade, passa a negar o valor desse progresso, entre aspas. E ele vai para o campo, e mesmo lá no campo ele não abre mão de algumas das benfeitorias da ciência. Então a gente diz que ele fez uma síntese dialética. Tá? Ele saiu de uma oposição extremada, foi para outra oposição extremada e voltou para o meio. A síntese dialética seria dizer, entre outras coisas, ele não se incomoda de viver nas serras, desde que lá nas serras ele tenha, por exemplo, um aparelho de telefone, certo? É importante a gente considerar esse tipo de aspecto. Em classe, vocês têm esses exercícios aqui, né? Os exercícios têm um texto longo do Essa de Queiroz, extraído justamente daquele romance, daquela parte do romance ali do Primo Basílio, em que aparece a personagem Juliana. A personagem Juliana aparece aí nesse momento e é uma personagem fundamental para vocês perceberem. Tá? Então, tem esses exercícios aí que eu queria que vocês em classe, e depois, como exercício extra, na página 61, queria que vocês fizessem ali, além de, obviamente, né, ler, né, que é muito importante, tá, gente? Vocês, por favor, vocês têm de assumir, vai conseguir da maneira que gostaria, vocês lessem lá os itens 4 a 5.5, depois desse nosso material maravilhoso, calma, está na mão de vocês, tá certo? Além disso, vamos à luta, ler o resumo da aula 2, ler os itens que tem de ler e fazer o exercício 8, fazer os exercícios 11 e 12, fazer os exercícios 9 e 10 e também fazer o exercício 13, capítulo 1 do Enem, certo? Bom, para vocês aí fica um abraço do professor Champs, queria agradecer, queria dizer para vocês assim que com o tempo a gente vai prover vocês de umas aulas bem legais aqui, não perderem tempo. Bom, um abraço grande, gente, até mais. Essa daí foi a aula 2 e 3, foram as aulas 2 e 3 do nosso materialzinho. Até mais, uma boa semana, pessoal.